Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Um Mundo da Paixão. No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre medo. Qual é a importância do medo? O medo tem alguma importância? O que o medo pode nos trazer de bom, de ruim? Quais são os nossos medos e tudo mais? Bem, medo é uma emoção. E assim como toda emoção tem a sua função, é importante. É importante ter o medo. Se nós não tivéssemos medo, nós viveríamos a vida como loucos. Nós atravessaríamos na frente do carro, seríamos atropelados, colocaríamos a mão no fogo. Nós viveríamos uma vida sem nos prevenir, sem pensar na nossa sobrevivência, porque nós não teríamos medo, não teríamos noção do perigo. Então o medo é algo bom. Ele sinaliza que tem algum perigo, que tem alguma coisa que pode não dar certo. Agora, onde entra o problema do medo? O problema do medo entra quando ele nos paralisa. Então, por exemplo, eu tenho medo de ser rejeitada. Ok, então eu vou fazer uma apresentação. Eu preciso pensar, bem, o que de fato de ruim pode me acontecer? Qual é o saldo negativo real de eu fazer essa apresentação? Se alguém não gostar, o que pode acontecer? E botar assim no papel o que pode ser ruim dessa situação. Se é uma coisa que realmente eu preciso fazer, uma apresentação é importante, eu coloco no papel, eu entendo que de fato os resultados positivos serão melhores, que é algo que eu preciso fazer e ainda que eu continue com medo, eu siga em frente. É importante dizer que o medo não é a ausência de... A coragem não é a ausência de medo. A coragem é a gente fazer ainda que a gente esteja com medo. Então vamos lá, o medo é importante, o medo está relacionado com o nosso instinto de sobrevivência e o medo é um problema quando ele nos paralisa, quando ele nos impede de conseguir aquilo que a gente precisa. Enquanto ele está ali como alerta, ele é importante. Então cabe a nós analisarmos sempre os reais riscos e se o medo não passar e for algo bom, algo que a gente tem consciência que precisa fazer, que nos aproxima daquilo que a gente quer, a gente vai com medo mesmo, porque a coragem é assim. E você, como que você lida com seus medos? Eu já falo sobre isso com o Cadu desde agora. Filho, muitas vezes mamãe também tem medo. Mas e aí? Se é algo bom, é algo que a gente precisa fazer com medo mesmo, é isso que é coragem. E eu vou falando isso com ele, porque eu quero que ele cresça assumindo os seus medos, analisando os seus medos e enfrentando os seus medos. Essa semana eu passei um trabalho para os meus alunos onde eles tinham que escrever uma autobiografia, falar um pouco da vida deles e tudo mais. E muitos não queriam escrever. E eu fiquei pensando, até que ponto eles têm medo de se expor? Depois eu conversando com uma aluna, ela também estava falando dos seus medos. Então eu tenho pensado essa semana sobre medos e aí por isso que eu vim compartilhar com vocês. Eu coloquei lá no meu Face pessoal, já falei com a maioria das pessoas, mas caso você não saiba, eu estou esperando o meu segundo filho. A princípio é uma menina, eu vou fazer mais uma outra para confirmar, mas nessa primeira que eu fiz, o médico falou que é uma menina. E sim, aconteceu já vários tipos de medo, vários. Quando eu descobri, já começou o medo. Será que eu vou dar conta de amar os dois? Será que Cadu vai se sentir excluído? Será que Cadu vai ter muito ciúme? Será que eles vão brigar muito? E já vieram vários medos. E aí eu fui trabalhando esses medos. O que de real pode acontecer? O que não pode acontecer? E ainda tem um montão de medo aqui dentro, porque a maternidade, quem já foi mãe, sabe que a maternidade está muito relacionada com o sentimento de medo. Então, ainda tem medo aqui dentro, mas eu estou trabalhando, eu estou indo ainda que tenha medo, eu estou pensando em soluções. E esse é meu convite para você. O medo é importante, ele está aí dentro. Mas o que você faz com ele? Ele vai te paralisar? Eu iria desistir desse outro filho? Eu iria criar uma rejeição por esse outro filho? Não. Eu vou encarar os meus medos, eu vou ver o que é real que pode acontecer. Eu vou trabalhar, eu vou pesquisar, eu vou estudar para me capacitar para ir ainda que eu tenha medo. E fica o meu convite para você, analise os seus medos. Não importa se você tem 9, 10, 11, 12 anos, quais são os seus medos? Eles estão te impedindo de conseguir aquilo que você quer? Eles estão te impedindo de fazer novas amizades? Eles estão te impedindo de ser um novo aluno, um aluno melhor? Eles estão te impedindo de ter um relacionamento melhor com seus familiares? O que seu medo está fazendo com você? Analise, observe.
E se ele só for um alerta, que bom, medo é importante, mas se ele te paralisar, em frente. Coragem não é ausência de medo, coragem é ir ainda com medo. É isso, galera. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui, se inscreve no canal, compartilha. Um beijo, uma excelente semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau.